E aquele que tirou a vida do nosso querido Pilar das Chamas finalmente vai ter o que merece. Tanjiro está cara a cara com o Akazu, e a vingança está prestes a acontecer. Mas o que realmente aconteceu nessa luta tão brutal? Fica comigo até o final, porque hoje você vai ver como Tanjiro enfrentou o Oni que destruiu seu herói. Fala galera, aqui é o Spike e no vídeo de hoje vamos reviver uma das batalhas mais épicas de Demon Slayer, Tanjiro e Tomioka vs Akaza. E se você curte vídeos de teorias, batalhas e curiosidades sinistras sobre animes, já se inscreve e ativa o sininho. Tudo começa no Castelo Infinito. Tanjiro e Tomioka estão em uma missão caçando Muzan, quando de repente o teto desaba e quem aparece? O Akaza, o mesmo que tirou a vida do nosso querido Pilar das Chamas. O Akaza diz que está surpreso por Tanjiro estar vivo ainda, afinal ele considera o Tanjiro um fracote. E então o Akaza parte pra cima de Tanjiro com sua força incrível, destruindo o chão, subestimando o Tanjiro. Então Tanjiro, gritando o nome do Oni que matou o Pilar das Chamas, se prepara e desvia do golpe dele, deixando um corte em seu rosto e em seu braço. O Akaza fica surpreso com aquele corte e percebendo que ele tinha subestimado o Tanjiro. E Tomioka logo percebe que as habilidades de Tanjiro melhoraram muito. E ele chega até a comparar com as habilidades de um Hashira. Então o Akaza reconhece a habilidade de Tanjiro. E aí, meus amigos, fica sério, porque ele resolve levar a luta a sério. E querendo ou não, ele é um Oni muito forte. E ele já se prepara com suas habilidades até que Tomioka entra em ação, com sua calma letal e a 11ª forma da respiração da água. Akaza fica impressionado. E então, meus amigos, começa a batalha incrível. O Akaza começa a liberar vários golpes seguidos, enquanto Tomioka está na defensiva. E Tanjiro, vendo tudo isso, ele resolve aproveitar para atacar por trás. Mas o Akaza é muito esperto e muito rápido, e do nada ele aparece atrás de Tanjiro, desferindo um golpe que poderia ser fatal. Mas no momento exato que o golpe ia ser desferido, o Tomioka chega com a sua forma da água, cortando o braço de Akaza, salvando o Tanjiro, que poderia morrer nas mãos do Oni que matou o Pilar das Chamas. E mais uma vez, enquanto o Akaza lutava com Tomioka, Tanjiro resolve aproveitar a distração de Akaza. E o Akaza, com seus sentidos, ele percebe outra vez. Então o Akaza libera um chute com muita força. Tanjiro até consegue bloquear, porém o golpe foi tão forte, acabou sangrando o nariz dele. E enquanto isso, o Akaza não para de elogiar o estilo e a forma do Tomioka lutar, dizendo que é elegante, que manuseio refinado, maravilhoso. E Tanjiro, impressionado com a força de Akaza, que o golpe tinha pegado só de raspão e mesmo assim tinha feito um estrago. O Akaza começa a perguntar o nome de Tomioka, querendo lembrar o nome do Hashira que ele vai matar. E Tomioka responde que odeia falar e pede pro Akaza não falar com ele. Akaza, achando graça daquilo tudo, fala que vai perguntar várias vezes até ele falar. Então Akaza libera vários chutes em Tomioka com muita força, empurrando o Tomioka pra longe. Aproveitando que Tomioka foi pra longe, ele parte pra cima de Tanjiro. Tanjiro, com a sua Hino Kamikagura, desvia e desfere vários golpes. E a exaustão já parece estar tomando de conta de Tanjiro. Então Akaza fala pra Tanjiro que ele está muito feliz de ter matado o Pilar das Chamas. E fala que valeu a pena, porque o crescimento de Tanjiro foi esplêndido. E diz que está muito feliz. E dá parabéns ao Tanjiro pelo seu desenvolvimento. E Akaza continua questionando, falando que o Pilar das Chamas não poderia ter ficado mais forte porque ele queria ser só humano. Então Tanjiro fica revoltado com aquilo que ele falou e pede pra ele não abrir a boca para falar do Rengoku. E lembrando que o Akaza odeia os fracos, ele diz que os fracos precisam ser mortos. Então Tanjiro, olhando para Akaza, diz que o Akaza está errado. Fala que o fato de Akaza estar ali é a prova disso, dizendo que os recém-nascidos precisam de ajuda para viver. Tanjiro diz que os fortes ajudam aqueles que são fracos, dizendo que essa é a lei da natureza. Os fortes devem proteger os fracos. Então o emocional de Akaza começa a ficar abalado, dizendo que Tanjiro é desagradável. Os sentimentos de Akaza começam a aflorar. Ele começa a lembrar coisas que ele já tinha esquecido. Então Akaza soca o ar, percebendo uma presença de uma mão em seu ombro. Seria uma lembrança de alguém que foi especial pra ele, deixando o Tanjiro surpreso com aquela reação. O Akaza, meio abalado, ele reafirma que o Tanjiro é desagradável, partindo pra cima dele com todas as forças. Por sorte, Tanjiro conseguiu desviar do ataque. Então, com uma velocidade incrível, o Akaza já aparece abaixo de Tanjiro, se preparando para liberar outro golpe, dando um chute com muita força em Tanjiro. E isso faz com que Tanjiro cuspa sangue novamente. Então Tanjiro começa a analisar as memórias dele pra ver se ele acha alguma forma de enfrentar o Akaza. E ele parte pra cima do Akaza usando algo diferente. O Akaza desvia, mas mesmo assim ele recebe um corte no pescoço. O Akaza fica confuso com a situação toda e começa a perguntar como que ele fez aquilo, falando que a espada de Tanjiro parecia ter ficado mais longa. Então Tanjiro não fala nada e continua desferindo golpes, e o Akaza desviando. Até que chega um momento que o Akaza se irrita e segura a espada de Tanjiro com as duas mãos, deixando o Tanjiro desesperado, porque ele não soltava com nada. Então Tanjiro começa a dar cabeçadas, chutes, tentar de tudo.
E mesmo assim o Akaza não solta a espada. E de repente o Tomioka volta pra luta, cortando as duas mãos de Akaza, fazendo com que ele solte a espada de Tanjiro. E logo em seguida se regenerando. Tomioka chega falando que está com muita raiva, que as costas dele está doendo muito. E Tanjiro fica muito feliz naquele exato momento que ele voltou, porque ele não sabia mais o que fazer. Eles têm uma pausa e começa a vir umas falas. Tomioka começa a falar que não gosta de lutar por diversão. O Akaza percebeu que os sentidos de Tomioka ficaram muito mais rápidos. E o fato dos sentidos de Tomioka terem ficado aguçados era porque ele tinha despertado a sua marca. Então ele parte pra cima do Akaza com mais velocidade, usando a sua forma da água. E mesmo assim o Akaza continua se adaptando aos seus golpes. O Akaza acaba percebendo que a marca apareceu e sua velocidade aumentou. Então ele fica mais atento aos seus movimentos. Tomioka com muita velocidade, ele consegue desferir um golpe que acaba cortando o braço e a mão de Akaza ao meio. Enquanto Tomioka lutava, Tanjiro ficava imaginando formas de vencer o Akaza. Analisando isso, ele começou a reparar que o Akaza uma vez falou a palavra espírito de batalha na luta contra o Rengoku-san. Então ele tem vagas lembranças do Inosuke que explicava sobre esses sentidos. Então Tanjiro começa a perceber que ele consegue sentir as coisas que os olhos não veem. Da mesma forma que Inosuke consegue sentir que tem alguém olhando pra ele através da pele. E Tanjiro continua analisando e pensando se existe alguma forma de interferir na bússola que o Akaza usa nas lutas. Então Tanjiro ativa sua Hinokami Kagura. O Akaza rapidamente segura a espada dele com uma mão, deixando o Tanjiro surpreso, impressionado como que ele fez aquilo se ele não tinha visão do Tanjiro chegando por trás. E Akaza diz que o flanco de Tanjiro está desprotegido e desfere um golpe com muita força. Tanjiro consegue desviar e mesmo assim ele recebe um pouco do impacto. Então Tomioka continua lutando com o Akaza. Nesse momento que Tomioka enfrentava o Akaza, Tanjiro continuava analisando e ele chegou a uma conclusão. Ele começou a entender o que estava acontecendo e como o Akaza se localizava nas lutas. Tanjiro começa a lembrar do seu pai. Ele via que o pai dele não era temperamental e estava sempre calmo, mesmo quando estava de frente com um problema. O pai de Tanjiro conseguia enfrentar os problemas estando com o mesmo nível de calma. Não mudava nada em seu cheiro e Tanjiro percebia isso. E Tanjiro via que ele não tinha intenção nenhuma de matar. Também não tinha medo. E nem hesitou no momento de cortar a cabeça do urso. E essa lembrança acabou abrindo os olhos de Tanjiro para esses movimentos defensivos que o pai dele usava. E Tanjiro começa a analisar o golpe que o Akaza tinha dado nele, que poderia ter sido fatal. Mas mesmo assim ele conseguiu desviar. E ele percebe que ele entrou nesse mundo por um momento, o chamado mundo transparente. E Tanjiro percebe que é com isso que ele pode enfrentar o Akaza. E Tanjiro começa a analisar que a intuição dele e os movimentos dele aumentaram drasticamente quando ele conseguiu entrar no mundo transparente. E ele começa a analisar que talvez ele consiga se aproximar da cabeça do Akaza se ele bloquear esse espírito de batalha que ele está detectando. E os sentidos de Tanjiro começou a ficar muito mais apurados. Ele consegue sentir as contrações dos músculos bem mais rápido, conseguindo ver o movimento dos pulmões e sentir os vasos sanguíneos dos inimigos. Voltando pra batalha, o Akaza consegue acertar o Tomioka de forma que machuca muito. Então o Akaza começa a ganhar o ritmo da luta, dizendo pro Tomioka que já chega, que ele já vai acabar com essa luta. Tomioka já tá esgotado, não está conseguindo mais lutar. Enquanto o Tomioka tava lá quase morrendo, Tanjiro continuava analisando e prestando atenção. Eu acho que o Tanjiro deu um pouco de mole aqui. E no momento que o Akaza ia acabar com a luta, desferindo um golpe na barriga de Tomioka, a mão dele é cortada. E o que torna isso mais interessante é que ele não percebeu a presença de Tanjiro chegando perto. O Akaza fica meio confuso, começa a olhar pra mão dele e não sabe o que aconteceu. Se a gente analisar nesse período, já foram as 10 mãos que foram cortadas. E sim, meus amigos, era o Tanjiro. O Tanjiro conseguiu desenvolver uma forma de chegar perto do Akaza sem ele perceber. E tanto o Tomioka como o Akaza percebe que tem algo diferente em Tanjiro. O Akaza percebe que ele tem que matar o Tanjiro urgente, porque isso pode ser um risco pra ele. Então o Akaza ativa sua habilidade mais uma vez e o Tomioka, mesmo estando esgotado, parte pra cima dele. Mesmo o Tanjiro conseguindo cortar o braço dele, Tanjiro ainda tá meio perplexo com a situação toda. Ele tá meio impressionado com o que ele tá conseguindo ver e com o que ele tá conseguindo fazer. E novamente o Akaza consegue ferir o Tomioka, deixando ele muito ferido dessa vez. E dizendo pro Tomioka não morrer que nem um pilar das chamas, e o Tanjiro pede pra Tomioka se tornar um Oni. Tanjiro fica com muita raiva da fala do Akaza e grita que ele vai cortar a cabeça dele a qualquer custo. Então ele parte pra cima, desviando do golpe do Akaza, desferindo um corte letal em seu pescoço. No momento que sua cabeça foi cortada, ele começa a imaginar, cara, eu nunca vi um humano sem espírito de batalha. Em todos esses séculos que vivi, eu nunca vi nada igual. E ele começa a imaginar que é como se ele estivesse lutando com uma árvore, que não tem desejo nenhum de matar. E os sentidos da bússola dele ficaram confusos. Meus amigos, a cabeça dele começa a cair, ele pega e tenta colar de volta. Mas nesse momento, Tomioka lança a espada dele com toda a força no meio da cabeça do Akaza, impedindo com que ele colasse a cabeça dele de volta. O Akaza se desespera, falando, eu posso lutar ainda. No momento que a cabeça do Oni cai no chão, Tanjiro percebe que a cabeça se desintegrou, porém o corpo continuou em pé. E isso começou a levar um desespero em Tomioka e em Tanjiro ao mesmo momento, porque o corpo se manteve em forma de luta. Então o corpo do Akaza, mesmo sem cabeça, dá um chute no Tanjiro de surpresa, deixando ele preso na parede e totalmente
completamente acabado. Tanjiro ainda tenta levantar. Tanjiro com seu espírito de luta ainda tenta levantar, mas a sua exaustão toma de conta e ele acaba desmaiando. Então o corpo do Akaza vai pra cima de Tanjiro para finalizar ele, e no momento exato dessa finalização, Tomioka consegue levantar mesmo estando todo acabado, cortando o corpo do Akaza em várias partes. Tomioka fica muito impressionado com a velocidade de luta mesmo sem a cabeça. Isso era praticamente impossível. Enquanto isso, o Akaza tá tendo alguns flashes na sua consciência, lembrando de uma pessoa que parecia ser sua esposa que pedia pra ele parar. E Tanjiro acorda e fica muito assustado, que mesmo ele tendo cortado a cabeça do Akaza, a cabeça dele está se regenerando. Então Tanjiro pega sua espada e, usando suas últimas forças, parte pra cima do Akaza pra cortar a cabeça dele novamente. Mas no momento exato que Tanjiro ia cortar a cabeça do Akaza de novo, ele perde suas forças e a espada dele sai voando. E mesmo assim ele continua o seu golpe, desferindo um soco com muita força no rosto do Akaza, que estava quase regenerado 100%. O Akaza é jogado pro ar, e nesse exato momento ele sente gratidão pelo Tanjiro. Então Tomioka e Tanjiro percebe algo diferente. O Akaza estava se auto-suicidando. E Tanjiro percebe que por um momento o Akaza tinha sorrido. E ele fala que sentiu um cheiro de gratidão vindo do Akaza. E meus amigos, essa foi a batalha que mudou tudo. E essa foi a vingança de Tanjiro contra o Akaza. Mas esse ainda não é o fim. Ainda tem muita coisa pra acontecer. E se você chegou até o fim aqui, é porque você assistiu esse vídeo todo. E lembra de deixar seu like. E comenta aí pra mim saber qual capítulo e qual anime você quer que eu traga aqui. É isso, meus amigos. Eu sou o Spike e te aguardo no próximo vídeo.